Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão de regência verbal. Vamos ao enunciado. Em relação à regência verbal, assinale a alternativa sem erro, ou seja, que é a alternativa que não contenha solecismo, desvio ou erro de regência. Na letra A eu tenho, ele residia à Rua das Rosas. Primeiro ponto, o verbo residir, ele tem uma noção estática. O que é uma noção estática? É uma noção que não indica movimento, que indica estaticidade, ou seja, permanência em algum lugar. Assim como os verbos morar e residir, esses verbos que têm uma natureza estática, eles são regidos pela preposição pura em. Ou seja, a construção correta nesse contexto seria: ele residia na Rua das Rosas. Esse na seria a contração da preposição em, com o artigo definido feminino a, que antepõe rua, em mais a, na. Isso é uma contração da língua portuguesa. Para exigir a preposição a, o verbo ele deve ser dinâmico, ou seja, deve exprimir movimento. Os verbos ir, dirigir-se ou voltar são exemplos de verbos dinâmicos, são verbos que exprimem um movimento. Quem se dirige a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Esses verbos têm essa noção de movimento, por isso exigem a preposição por a, que não é o caso, né? Lembrando que os verbos morar, residir e situar, eles têm essa preposição em como complemento devido à sua estaticidade semântica, ou seja, eles têm uma semântica de estaticidade, de permanência. Na letra B eu tenho, a explicação não agradou o chefe. Primeiro ponto, o verbo agradar ele tem duas possíveis acepções. Eu tenho o agradar como transitivo direto, no sentido de dar carinhos, de dar afeto. Por exemplo, eu agradei o cachorro, eu acariciei o cachorro. Essa é uma possível acepção em que ele é transitivo direto. Eu tenho também uma outra acepção, que é a acepção de satisfazer, de causar um agrado. Nesse caso, ele é transitivo indireto e exige a preposição a, que é justamente a construção que deveria estar presente no contexto. A explicação não agradou o chefe. A explicação não deu satisfação ao chefe. Não o satisfez. Então, deveria ser: a explicação não agradou ao chefe e não agradou o chefe. Porque o agradou nesse sentido seria sentido de acariciar, de dar afeto, que não condiz com a semântica desse período, né? Então, letra B, incorreta. Na letra C eu tenho, estamos torcendo para você. O verbo torcer ele tem uma particularidade muito interessante. Ele admite duas preposições, só que essas preposições são interdependentes do termo posposto. Por exemplo, se eu tiver um substantivo ou pronome depois, eu falo torcer por alguém, que deveria ser o que está explícito no contexto. Estamos torcendo por você, estamos torcendo pela Ana. Por você, você é um pronome de tratamento, é um pronome, né? Então, você usa a preposição por. Estamos torcendo pela Ana. Ana é um substantivo feminino, substantivo próprio feminino. Eu tenho esse pela por quê? Contração da preposição por, mais o artigo definido, feminino a, que antepõe Ana. Por mais a, pela Ana. Estamos torcendo pela Ana. A preposição para também pode ser empregada, mas ela é empregada num contexto específico, quando você tem um verbo posposto. Estamos torcendo para que ela seja aprovada. Nesse caso, a preposição para é corretíssima. Ou seja, resumindo, torcer por quando você tem um substantivo ou pronome depois, e torcer para quando você tem uma estrutura com um verbo depois. Pode ser um complemento oracional também, um complemento em forma de oração. Ou pode ser simplesmente um verbo. Então, fica a dica aí no verbo torcer. Construção incorreta, né? Deveria ser, estamos torcendo por você. Vide que é um pronome. Na letra D eu tenho, não me sobressaía em todas as matérias. Primeiro ponto, o verbo sobressair é transitivo indireto. Quem sobressai, sobressai em algo. Agora, ele é um verbo que tem uma particularidade, ele é não pronominal. O que é um verbo não pronominal? É um verbo que não admite um pronome oblíquo ato não anteposto. Então, o erro
não é a questão da preposição, mas sim a questão do pronome oblíquo átono. Quem sobressai, sobressai em algo e não se sobressai em algo. Alguns exemplos de verbos não pronominais que podem aparecer em provas é o quê? É o verbo sobressair, proliferar, simpatizar, o seu antônimo, antipatizar. Esses são 4 exemplos de verbos que podem aparecer. Além do verbo confraternizar. Você nunca fala se confraternizar, você fala confraternizar. Então, fica de exemplo esses 5 verbos. Sobressair, proliferar, simpatizar, antipatizar, ficam eles como exemplos. Então, o que resta é a letra E como gabarito, já que todas são incorretas. Agora eu tenho o verbo proibir. Qual o problema do verbo proibir? O verbo proibir ele tem 3 possíveis regências. Eu posso proibir algo, eu posso proibir alguém de algo, que é a construção que está explícita, e eu posso proibir algo a alguém. Então eu tenho essas 3 possíveis regências. Nesse caso aqui da questão, da letra E, eu tenho proibir alguém, os filhos, que é o objeto direto, de algo, de sair, que é o objeto indireto. Construção perfeita, irreprochável a regência verbal. Gabarito, então, da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.